Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Bora para a palavra de Deus em nome de Jesus. Palavra simplesinha em nome de Jesus. Deixa eu te falar. Já consagrou seu dia na presença do Senhor? Já colocou o seu dia na presença do Pai do céu? Então, bora lá. Salmo 121, versículo 1 e 2 e versículo 6. Mateus 8, versículo 2. Marcos 10, 46. Até o 52, tá bom? Vamos lá? Irmãos, o que nós precisamos entender? O desafiador, o desafio maior é nós estarmos na presença de Deus. Porque o momento que nós estamos, no momento que nós estamos na presença de Deus, tenha plena certeza que em nome de Jesus nós vamos viver milagres extraordinários da parte de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Lutar para estar na presença de Deus. O que acontece na nossa vida, na maioria das vezes? A nossa carne luta para nós não estarmos diante da presença de Deus, porque a carne quer as coisas da carne. O diabo quer nos levar para longe da vontade de Deus, para longe da presença de Deus. Então, nós precisamos estar na presença de Deus. Então, entenda o seguinte, lute para estar na presença de Deus. Nós vamos mostrar de uma forma simples e clarinha da bondade, da misericórdia de Deus que é para conosco diante de cada situação. Olha só. Levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, Criador dos céus e a terra. Versículo 6. Não te molestará o sol durante o dia, nem a lua, nem de noite a lua. Irmãos, sabe o que é isso? O que eu preciso entender é que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para onde que ele olhou? Olhou para os montes. E lembrou, da onde vem o socorro? Olhou para os montes. Aí ele lembrou que o socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tem alguém maior do que isso? Tem alguém mais poderoso que isso? Tem alguém Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus. Irmão, entra na presença de Deus, entendendo que Ele é maior que essa situação. Veja bem, ele falou assim, ele olhou para os montes, logo ele olhou uma árvore bem grandona, um eucalipto, né? Eu tô vendo um eucalipto aqui, bem grandão. Tô vendo os prédios, mas o eucalipto tá mais alto. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Existe um Deus, Criador dos céus. Tá vendo essa situação? Que é grande, que é maior que eu e você, mas existe um que é maior que a situação, que a condição, que o desafio, em nome de Jesus. Aí ele fala assim, o socorro virá do meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Versículo 6 vai dizer assim, não te molestará o sol. Sabe o que é isso? Deus vai nos dar sombra quando a gente precisar de sombra. Agora, o que ele vai fazer? Não te molestará o sol de dia, nem nem de noite a lua. Geralmente, o pessoal que saiu do Egito, eles enfrentavam um calor muito difícil, desafiador durante o dia, e à noite era um frio, e não dava para enxergar. Sabe o que Deus fez? De noite ia lá uma sombra, uma nuvem que dava sombra para eles. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos dá sombra em nome de Jesus. Agora, eu preciso que Deus nos aqueça durante a noite, porque é frio, a lua e tudo mais. Sabe o que é isso? É os dois maiores astros, né, da Terra, que é o Sol e a Lua. Um governa o dia, outro governa a noite, certo? Mas Deus é maior. Sabe o que ele está dizendo? Eu tomo conta do dia e tomo conta da noite também, em nome de Jesus. Eu tomo conta do dia e tomo conta da noite também. Fique em paz, querido. Deus está cuidando da nossa vida. O nosso desafio maior é estar na presença dele. Ele é o Criador dos céus e da terra. Como é que eu vou até ele? Através da oração. Você quer ver uma coisa? Mateus 8:2.
E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou-se de joelhos. O versículo 1 vai falar que tinha uma grande multidão. Irmão, presta bem atenção. O desafio é chegar na presença de Jesus. Vença esse desafio e viva o seu milagre. Viva o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus. Olha só. Eis que um leproso, tendo aproximado, adorou-se de joelho, clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Irmão, não tem complicação, não tem coisa, não tem invenção, não vou inventar nada, inventar uma coisa nova, não. A gente recebe a revelação nova de Deus dentro da palavra, mas não adianta inventar coisa nova. O que Jesus fez? Queria curar ele, curou e ele ficou limpo. Sabe qual desafio ele estava enfrentando? A multidão, sabe por quê? Ele não poderia estar ali por causa de uma lei mosaica, que os leprosos, eles não podiam estar no meio das pessoas. E se eles encontrassem no meio de alguém, eles tinham que gritar que era leproso. Olha, eu sou imundo, sou leproso, para a pessoa se desviar. Por quê? A lepra era algo contagioso. Então, tinha essa questão toda, né, para não a cidade toda não ficar lá com um problema. Irmãos, ele venceu esse desafio, quis estar na presença do Senhor. Lute para estar na presença do Senhor. Você quer ver mais uma coisa? Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos. Jericó. Chegaram, pois, a Jericó. Vamos lá? Ponto. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Irmão, presta bem atenção. Ele estava pedindo esmola, mas ele estava ligado no que Jesus ia fazer. Fica conectado no que Deus vai fazer. Fica conectado para onde Jesus está indo, para onde nós vamos. Fica de ouvido em pé. Sabe quando as pessoas antigas falam, fica de ouvido em pé. Ó, prepara, fica de orelha em pé, né? Eu falava orelha em pé. Por quê? Já viu quando um cachorrinho ele escuta algum barulho, o que ele faz? Ó, orelha em pé. O cachorrinho está de orelha em pé. Por quê? Porque ele está atento o que vai acontecer. Fica atento no que vai acontecer. Irmão, esse homem estava prestando atenção de maneira audível, né? Que ele não podia enxergar, mas ele estava ali, ó, de orelha em pé. Ó, eu estou percebendo que é Jesus, estou escutando o barulho da multidão. Irmão, às vezes a multidão que pode nos atrapalhar é a mesma multidão que vai nos ajudar e nos fazer orientar. Às vezes a gente olha para aquela situação, nossa, aquilo ali é um desafio tremendo, é uma luta terrível. Irmão, vai que vai dar tudo certo. Aquilo que parecia que ia atrapalhar, Deus está agindo em todas as coisas para nos abençoar. Presta bem atenção. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó, entrou a multidão agora a multidão está atrapalhando. A multidão que serviu para ele se orientar, que estava acontecendo um barulho, uma coisa diferente, ó, agora vai tentar atrapalhar. Assim que ouviu que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmão, a multidão mandou ele ficar quieto. O que ele fez? A multidão criou um trampolim para aquela situação, para aquele desafio. O que ele fez? Ele parou. Não, você vai parar? Não. Tá desafiador? Tá. Você vai parar? Não. Mas como é que eu faço? Aumenta o tom, aumenta a voz em nome de Jesus. O que ele fez? Ele gritava ainda mais. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Irmão, presta bem atenção, a multidão que mandou ele ficar quieto foi aquela mesma multidão que foi lá chamar ele. Deixa eu te falar, em todas as coisas Deus está agindo. Qual que é o nosso desafio? Estar na presença de Deus.
Esse é o nosso desafio, de estar na presença de Deus. O que eu tenho que fazer? Lutar para estar na presença de Deus. Olha só, versículo 49. Foi então que Jesus parou e pediu chamar, e aí e ele, ânimo, te chama, o 50. Jogando sua capa para o lado, deu um salto e colocou-se em pé e foi ao encontro de... Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso estar na presença de Jesus, não é só porque eu preciso de um milagre, não porque eu quero ter a minha vida transformada. O que ele fez? Jogou a capa fora. O que era aquela capa? Aquela capa representava que ele era um mendigo e estava ali mendigando, estava ali pedindo esmola. Ele tinha uma autorização para fazer aquilo, né? Então ele andava com a capa. E todos sabiam que ele era mendigo. Irmão, ele queria uma transformação de vida. Nós vamos para a presença de Deus porque nós queremos uma transformação de vida. O que o homem chegou lá, o leproso, que a gente leu aqui no Mateus 8, ele chegou assim, ó, eu sei que tu podes. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Irmão, Deus quer abençoar a nossa vida, quer mudar a nossa história, mas nós temos que lutar para estar na presença de Deus, em nome de Jesus, em toda situação. Vê só, aí no 51. Indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, que eu volte a enxergar. Mestre, né, Rabone? Irmãos, será que Jesus não sabia que ele era cego? Às vezes, a nossa prioridade é diferente daquilo que Deus está enxergando para a nossa vida. O que eu preciso fazer? Ficar com aquilo que Deus está enxergando para a nossa vida. O que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Será que você quer uma esmola? Você quer uma moeda? Você quer um cruzeirinho aí, umas moedas? Senhor, que eu volte a enxergar. Irmão, ele jogou a capa fora porque queria transformação de vida, parar de ser mendigo. Foi para a presença de Jesus. Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Irmão, chega na presença de Deus, fala aquilo que realmente está te incomodando, aquilo que está te perturbando, está tirando o seu sossego, está mudando a sua história. Chega na presença de Deus e fala: Senhor, isso aqui está sendo um desafio. Depois que aconteceu isso na minha vida, eu estou falando assim, irmãos, porque alguns historiadores dizem que ele tinha a visão, né? Ele ficou cego, então ele fala que eu torne a ver, ó, que eu volte a enxergar. Então tem uma história aí nessa palavrinha aqui, tá? Que eu volte a enxergar. Jesus ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. Ó, então você quer mudança de vida mesmo? Você jogou a capa fora. Agora você não é mais mendigo, porque você podia ficar sendo cego, tendo a visão, mas ficar com a sua capa mendigando. Você quer mudar de vida mesmo? Vai em frente, a tua fé te salvou. Ó, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão. O que ele fez? Mudança de vida. Passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele jogou a capa fora, não queria mais ser mendigo, queria ser curado, mas jogou a capa fora, que representava. Mas aí Jesus, será que ele quer mudança de vida? Vai em frente. Ó, pode seguir seu caminho. Irmão, o que ele fez? Não, senhor. Ó, vou seguir para você. Ó, e passou, no mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. A transformação vai acontecendo, eu e você seguindo Jesus pelo caminho. O que aconteceu? Ele viveu o primeiro milagre, ó, foi curado. Logo depois disso, ele falou o quê? Vou seguir o Senhor e continuou seguindo o Senhor pelo caminho. Segue Jesus pelo caminho. O desafio é estar na presença de Deus. Luta para estar na presença de Deus, que tem milagre e transformação de vida. Ele quer nos abençoar. O nosso socorro vem do Senhor. Bora orar? Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos mais um dia, Pai. Senhor, nos dá a graça de estarmos na tua presença, vencendo cada situação, cada condição. Enche a nossa vida da tua presença, da tua graça e da tua misericórdia. Quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada. Eu peço a ti, enche a vida do meu irmão, da minha irmã, da tua presença. Cobre com o teu poder e a tua misericórdia em nome de Jesus. Senhor,
Visita cada um que está comigo. Opera um milagre nessa hora. Estende as tuas mãos. Faz maravilha. Meu Deus, o desafio está na tua presença. Visita cada um que tem recorrido a ti. Reconhecido que através da fé vai viver o sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.